Queridos irmãos e irmãs, 14º domingo do tempo comum, ano B. A primeira leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículo de 2 a 5, está escrito: Naqueles dias o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Ele e seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É a estes filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes dizerdes: Eis o que diz o Senhor. Podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Irmãos e irmãs, Ezequiel é reconhecido pela teologia bíblica como o profeta da esperança. Toda a sua profecia acontece no exílio da Babilônia, no meio dos judeus. O exílio ocorre em 597 a.C. e o seu chamado ao ministério ocorre em 593. Nesta fase, o profeta preocupa-se em destruir as falsas esperanças dos exilados, de uma volta rápida para Israel, e em denunciar a multiplicação das infidelidades do povo que havia ficado em Jerusalém. A segunda deportação leva os que estavam sendo infiéis para o cativeiro. O profeta procura alimentar a esperança dos exilados e transmitir ao povo a certeza de que Deus é o Salvador e Libertador e que Ele não abandonou e nem esqueceu o seu povo. Foi Deus quem chamou Ezequiel, que o designou para o seu serviço. O que é decisivo no chamado não são as qualidades extraordinárias do profeta, mas é o chamado de Deus e a missão que Deus confia. A pessoa pode ser indigna ou ilimitada. Não é impedimento para o chamado de Deus. O que foi exigido de Israel é que fosse presença de Deus no meio do povo, que fosse a voz a indicar os caminhos. O chamado de Ezequiel não encerra nas escrituras sagradas o profetismo, pois Deus continua a escolher do meio do povo homens e mulheres para consagrar no serviço da evangelização. No batismo, fomos ungidos como profetas à imagem de Cristo. Cada um de nós tem a sua história de vocação profética. De muitas formas, Deus entra na nossa vida, desafia-nos para a missão, pede uma resposta positiva à sua resposta. O profeta hoje não se desliga nem de Deus nem da humanidade. Nossa missão é pela vida. Nós não somos emissários da morte. Na segunda leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, está escrito: Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse-me: Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos irmãos e irmãs, Paulo havia feito crítica a alguns membros que levavam a vida com falta de coerência de fé. Isto gerou na comunidade de Corinto, por parte de cristãos vindos da Palestina, na época da perseguição, ao espalharem que Paulo não era um representante legítimo, pois não era apóstolo. Isso agradou ao grupo que Paulo criticou. Paulo teve que enfrentar dentro da própria comunidade os que o perseguiam, e talvez aí esteja relacionada a expressão anjos de Satanás. No chamado de Paulo, Deus utiliza a fraqueza, a debilidade, a fragilidade, a simplicidade
para nos dar a conhecer os seus caminhos. Pois de perseguidor aguerrido, Paulo se torna evangelizador, que se entregou ao extremo, que mesmo diante do perigo da perseguição e morte, ele não recua. Ele se entrega por inteiro e nos revela: para mim, viver é Cristo. Isso está em Filipenses 1:21. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, está escrito: naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e aos discípulos que o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E os prodígios e milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui as suas irmãs entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia fazer ali qualquer milagre, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Irmãos e irmãs, Jesus num sábado entra na sinagoga de Nazaré. A leitura o apresenta como Messias que proclama por toda a Galileia o reino de Deus. O evangelista revela como o povo reagiu, multiplicando as oposições e incompreensões face ao projeto que Jesus anuncia. De onde vem essa sabedoria? Não é ele o filho de carpinteiro? Não, ele não é mestre, ele não estudou as escrituras, ele não tem autoridade para dizer essas coisas. Esses saberes inexplicáveis, será que vêm de Deus? Em João 1:46, Natanael diz: pode vir coisa boa de Nazaré? Todos esses fatores é para lembrar a quem assume o chamado de que nada será fácil. Muitos poderes se sentirão incomodados quando o evangelho é levado sem medo. É difícil para o jovem rico deixar tudo e seguir. É difícil para um filho deixar pai e mãe. Mas muito mais difícil é manter-se fiel ao evangelho. Todas as forças locais não querem ouvir as palavras duras contra as injustiças praticadas. Não aceitam o não, as várias formas de exploração. Não querem não quando vão saciar seus instintos. Não querem ouvir não quando exploram nos salários. Ser profeta no mundo de hoje é se tornar presença de Cristo. É ser presença de Cristo não para agradar alguns senhores, mas para servir a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e o poder de Deus esteja com todos.